Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos sobre a experiência de um povo com o seu Deus. É essas experiências que tornam esse povo íntimo de Deus e Deus íntimo desse povo. O Deus que nós cremos não é um Deus que está longe, um Deus transcendente. É um Deus que está junto do seu povo. Ele demonstrou o quanto estava junto do seu povo numa das manifestações ali no deserto, quando durante a noite uma coluna de fogo se apresentava como um manto para proteger todo o povo do frio e durante o dia para proteger o povo do sol. Então isso mostra a presença de Deus, é um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita entre o povo de Deus, entre o seu povo. Ele habita em mim, habita em você. Então, nós temos grandes experiências com Deus. Então, essas experiências de um povo com Deus, que nós vemos de maneira muito clara através dos Salmos, e que tem uma finalidade, Deus tem uma finalidade para essas experiências com o seu povo. É fazer com que o seu povo seja fiel a Ele, seja leal a Ele. Fidelidade e lealdade. Deus cobra de nós fidelidade e lealdade. Então, experiências de um povo com o seu Deus. Olhando para o livro de Salmos, mostra essa experiência do povo de Israel com seu Deus, mas olhando de uma maneira ampla, mostra também a nossa experiência com o nosso Deus. É bastante importante nós estarmos considerando assim isso de maneira assim bem forte, bem repetitiva até, porque lá no Antigo Testamento o relacionamento com Deus era muito forte. A vida do povo se resumia nas suas relações religiosas, nas suas relações espirituais com Deus. Para a gente ter uma ideia, as crianças na escola, elas estudavam a partir da Torá. Hoje não, hoje a educação é secular. Lá no Antigo Testamento, eles respiravam a Torá. Os pais ensinavam a lei, sentado no jantar, enfim, em todos os momentos eles ensinavam. Aliás, era requisito, né? Deus requisitava deles isso. E nós vemos isso no livro de Deuteronômio. Então, esse relacionamento do Antigo Testamento com seu Deus era extremamente forte. Eu não vou dizer que era muito mais forte que agora. Eu vou dizer que era diferente, era intenso. Hoje, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que faz com que essa relação seja extremamente intensa, mas pelo compromisso que nós temos com o sistema de mundo, com a cultura de mundo, o nosso envolvimento, não é? As nossas relações com a cultura atual minimizam demais essa intimidade com Deus. Mas lá no Antigo Testamento, eles viviam, respiravam as Escrituras Sagradas. Então, as experiências eram intensas, experiências desse povo de Israel com seu Deus. Mas que nós podemos fazer da nossa relação com Deus também uma experiência intensa. Aliás, devemos fazer uma relação intensa, porque da mesma forma como Deus exigia fidelidade e lealdade lá, ele exige para nós aqui essa lealdade e fidelidade. Não mudou. Aliás, ele requer muito mais de nós, porque nós temos uma visão muito mais clara
de Deus. Nós temos uma visão clara da Trindade. Não absoluta, mas temos uma visão muito clara, mais clara do que se tinha lá no Antigo Testamento, onde a revelação de Deus ainda estava em baixa quantidade ainda, estava incipiente ainda. Nessas experiências de um povo com o seu Deus, eu gostaria de considerar 4 salmos com algumas características, mas eu quero começar com o Salmo 92. Então, abra sua Bíblia no Salmo 92, no verso 5. Salmo 92, verso 5. Barulho essa avenida, né? Eu estou no máximo aqui do telefone. Abriram aí? Salmo 92, verso 5, ele diz assim: como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Então, o salmista, ele faz uma colocação assim bastante profunda, né? Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Algumas versões, inclusive, chamam pensamentos de propósitos. Os propósitos que são mostrados pelas obras de Deus. Obras não significa necessariamente as obras da criação, não só. Não é? As obras são os propósitos de Deus, os propósitos que Deus tem para com a humanidade, de maneira ampla. Os propósitos que Deus tem especificamente para com seu povo. Ele tem propósitos. Tudo que ele faz com propósitos de tornar o seu povo fiel a ele e leal a ele. Isso significa que as obras de Deus mostram que Deus é o centro da relação homem-Deus. Os irmãos percebem? Existe uma relação de Deus para com seu povo, a relação Deus-homem, e esses propósitos, o propósito dessa relação Deus-homem, homem-Deus, é Deus no centro, e não o homem no centro. É Deus sendo glorificado e exaltado, né? Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jeremias 9, 24 também diz isso, e gloriar-se significa cobrir de glória, cobrir de honra. Então, se tem alguém que precisa ser, que deve ser coberto de glória e de honra, esse alguém é Deus, porque existe a relação Deus-homem. O propósito de Deus é que Deus esteja no centro. Então, tudo que é feito, desde quando Deus chamou Abraão, tudo o que aconteceu, o encaminhamento de toda a história de Israel, desde a formação do seu povo, desde Abraão, até a chegada na Terra Prometida, até a vinda do Messias. A vinda do Messias é o auge do propósito de Deus. Então, o propósito de Deus tem a ver com Deus no centro da relação homem-Deus. Por isso é que o salmista diz: como são grandes, Senhor, as tuas obras. Ele tem em mente não o tamanho, a beleza, a complexidade de toda a criação. Não é só isso. Ele tem em mente propósitos. Tanto é que na Nova Almeida atualizada, ele diz os teus pensamentos, que profundos. Então, não são obras somente.
não são as obras somente, mas pensamentos, são os propósitos de Deus. E com isso, o que Deus espera do seu povo é que a vida dele, a vida do seu povo, tenha expressões práticas de relacionamento com Deus. Expressões práticas de relacionamento com Deus. E nós precisamos fortalecer muito isso, queridos. Porque nós vivemos uma dicotomia às vezes. O que eu quero dizer com isto? Nós vivemos um pouco a vida secular e um pouquinho a vida religiosa. Nós vivemos um dia a vida secular e outro dia a vida religiosa. Ou, às vezes, de segunda a sábado é vida secular, domingo é vida religiosa. Tudo tem. Quando Deus deve ser o centro de toda a nossa vida. Então, eu fico comparando com a dinâmica do povo de Israel, onde tudo que o povo fazia, o centro da educação, o centro educacional hebreu, era em torno das Escrituras, era em torno de Deus, era em torno da Torá. Por isso é que nós vemos hoje um povo judeu tão devoto. É uma pena que eles ainda não creem, não é, no Messias Jesus. É uma pena. Mas as expressões de devoção do povo judeu são muito fortes. Eu acho que nós podemos aprender com eles, sim. Os outros salmos que eu gostaria de destacar é o Salmo 78, o Salmo 105 e o Salmo 106. Esses salmos são chamados salmos de vitória, são dentro dessa classificação de salmos que nós temos estudado, mas eles são chamados de masquil, não é? Tem aí masquil de Davi, masquil de Asaf. Masquil é um salmo didático, é um salmo com expressões narrativas da história de Israel. Então, nós vemos isso no Salmo 78. Nós não vamos ler o Salmo 78 todo, não. Por quê? Porque o Salmo 78 tem 72 versículos. E o Salmo 105 tem 45 versículos. Nós não vamos ler. Mas só para nós entendermos como eles são encaminhados, o salmista, como o salmista constrói a ideia desses salmos, que destacam a obra de Deus. Então, como ele destaca isso? Ele destaca narrando a história do povo. Então, se você abrir no Salmo 78, até o versículo 8, ele faz algumas exortações, não é? No sentido de, meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o transmitissem a seus filhos. Essa é a minha preocupação do salmista em dizer para o povo, povo, eu estou exigindo de vocês, Deus dizendo, fidelidade e lealdade. E fidelidade e lealdade se faz através de escutar a lei. Escutar não é escutar só com os ouvidos físicos, mas acolher no coração, dando expressões práticas, como os salmistas procuravam fazer aqui no seu dia a dia, e como era muito comum, era muito comum no Antigo Testamento essas expressões práticas da relação homem-Deus.
ele dizendo, olha, escute a minha lei, dê ouvidos à palavra da minha boca, ou seja, seja fiel, seja leal, leve em conta aquilo que eu estou dizendo para vocês. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser muito, muito, muito considerada por nós. E ele vai nessa direção até o versículo 8. Do versículo 9 ao versículo 72, ele começa a fazer uma releitura do Antigo Testamento. O que é uma releitura do Antigo Testamento? Ele começa a trazer a história de acontecimentos, de coisas que aconteceram, e que Deus estava nos acontecimentos e cobrando do povo. Então, por exemplo, aqui no Salmo 78, ele, em alguns momentos, ele diz ali, olha, vocês tentaram a Deus no seu coração, no versículo 18, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Ou seja, ele contou a história e disse que, num determinado momento, eles tentaram a Deus. Isso estava querendo dizer que eles rejeitaram o que estava vindo de Deus. Deus estava enviando maná de maneira milagrosa, e eles rejeitaram o que vinha de Deus. É isso que Deus estava cobrando deles através do salmista. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Eles falaram isso lá. Então, o salmista vem mencionando essa história. Ele vem fazendo essa releitura da história de Israel, em que Deus cobrava fidelidade e o povo frustrava as expectativas de Deus. Ele faz isso em vários momentos aqui. No versículo 41, ele diz, tornaram a pôr por Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Ou seja, eles tinham acabado de ver a grande glória de ter passado pelo Mar Vermelho a pés enxutos, e 3 dias depois eles estavam reclamando de Deus por falta de água e de comida. Então, ele faz essa releitura de quanto Deus estava com eles, que mostrava o que? Essa relação de experiência, né? Essa experiência de Deus para com o seu povo, ou a experiência de um povo para com o seu Deus, e o povo frustrava as expectativas de Deus. A partir ali do versículo 30, ele diz, porém, não reprimiram o apetite. Quando eles estavam reclamando eles estavam reclamando de fome, né? E Deus mandou as codornizes, tal, não é? Os irmãos lembram desse episódio. E aí, no versículo 30, ele diz ali, porém, não reprimiram o apetite, ainda tinham o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Mas aí, no versículo 34, ele diz, quando os fazia morrer, eles o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Então, olha só, Deus abandonava o povo quando o povo abandonava Deus. Nós vimos isso na história de Israel em todo o tempo. Mas, quando eles se viam abandonados por Deus, eles buscavam Deus arrependidos. A gente viu isso, principalmente aqueles que acompanharam, através da jornada bíblica, o livro de Juízes, não é? Que eles buscavam a Deus arrependidos quando a situação ficava ruim, não é? E aí ele está dizendo aqui, olha, quando os fazia morrer, eles o buscavam, arrependidos procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca e com a língua lhe mentiam. Então, o que Deus vem mostrando aí através do salmista
é que existia um Deus requerendo fidelidade e lealdade, mas existia um povo frustrando as expectativas de Deus. Então, nós vimos no capítulo 78 todinho, nessa releitura do Antigo Testamento, essas histórias. Então, isso mostra o quê? Experiências de um povo com seu Deus. Não acontece diferente hoje isso. Quando está tudo bem conosco, nós baixamos a guarda. Será que acontece só comigo isso? Não deveria acontecer com ninguém. Mas quando as coisas estão muito bem, nós deixamos de trabalhar a nossa relação com Deus com a mesma intimidade, com a mesma fidelidade, com a mesma lealdade de quando as coisas estavam ruins. Jejuávamos, levantávamos de madrugada para buscar o quê? Buscar a presença de Deus, e Deus nos acolhia. Então, essa experiência de um povo com seu Deus mostrado no Antigo Testamento mostra também o quanto nós, hoje, participamos dessa dinâmica de relação, de experiência de Deus para com seu povo, de experiência de Deus para conosco. Então, quando nós olhamos um salmo como este, nós precisamos tomar cuidado para atinar para a nossa realidade. Será que nós estamos sendo cobrados, como foi aqui no verso 40? Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nos lugares áridos lhe causaram tristeza, tornaram pôr à prova a Deus, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que o resgatou do adversário. Ou seja, nos momentos de dificuldade em que nos falta muito daquilo que nós precisamos, não necessariamente comida, porque nos dias de hoje, dificilmente alguém pode dizer que faltou comida, mas falta tranquilidade no coração por conta de um desemprego, por conta de uma situação financeira atrapalhada devido à pandemia, por conta de um salário aquém do que nós precisamos, frustrado, quem sabe, por uma relação tumultuada de cônjuge, frustrado, talvez, pela relação tumultuada, às vezes, entre irmãos, que é tão comum. Nós nos esquecemos de que o nosso Deus é soberano. Ele está conduzindo o seu povo. Deus está conosco sempre. Ele é quem nos escolheu. Nós temos estudado sobre isso, nós estudamos sobre isso domingo à noite, no culto de domingo à noite. Nós somos escolhidos. No outro domingo, nós estudamos que nós fomos chamados por Deus. Então, nós nos esquecemos disso e nos frustramos, nos entristecemos, reclamamos, murmuramos. A dinâmica é a mesma. A dinâmica é a mesma. Então, quando nós olhamos um salmo como este, nós começamos a entender muito bem por que o salmista começa o versículo 1 assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos à palavra da minha boca. Isso é o que significa escutar a minha lei e dar ouvidos à minha boca, é não entrar nos mesmos pecados que o povo lá entrou e Deus cobrou tanto deles. E mostra no Salmo 78, nessa releitura do Antigo. O Salmo 105 vai na mesma direção, em termos de releitura. Ele faz uma releitura também. Ele, até o versículo 11, ele requer do seu povo algumas posturas. E depois ele faz uma releitura do Antigo, mostrando
é fiel. Mas antes ele faz algumas exortações. Antes ele diz assim: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Gente, isso significa entender que os propósitos de Deus são profundos e ele nos coloca em situações para que os seus propósitos ganhem a dimensão que precisam ganhar, não os nossos propósitos, os seus pensamentos, não os nossos pensamentos. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, gloriem-se no seu santo nome, não em si mesmo. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença, lembrem das maravilhas que Ele fez. É isso que Deus está cobrando aqui através desses verbos todos. Deem graças, tornem conhecidos, invoquem seu nome, cantem a Deus, cantem louvores, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração, busque o Senhor, busque continuamente, lembre-se das suas maravilhas. Então, Deus requer daí que nós olhemos lá para trás e vejamos o que Deus fez. Tanto é que no versículo 5 ele fala: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vocês descendentes de Abraão, seu servo, vocês filhos de Jacó, seus escolhidos. Na releitura que ele faz no Salmo 78, ele pega o povo saindo do Egito. Ele faz uma releitura a partir daquele ponto. Aqui ele vai mais para trás, embora tenha só 45 versículos, e o Salmo 78 tenha 78, aqui ele vai mais para trás um pouco. Ele vai lá nos Salmos, nos descendentes de Abraão, seu servo. Ele mostra: eu fui buscar, eu chamei, eu trouxe para cumprir os meus propósitos. Por isso é que o salmista, no Salmo 42, fala: como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, os teus propósitos, que profundos. O salmista tinha uma dimensão disso. Deus fê-lo perceber essa dimensão. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que nos faz perceber também essa dimensão. Olha só, salmos contemporâneos, não é mesmo? Escritos por volta de 1800, 900, 700 antes de Cristo, mas tão contemporâneos. Porque o nosso Deus é o mesmo, o homem é o mesmo. E aí, a partir, então, do versículo 12, ele começa a fazer uma releitura, mas sem cobrar do povo as pisadas de bola dele. É uma diferença entre o Salmo 105 e o Salmo 78, que Deus cobra as incoerências do povo. Deus cobra as manifestações de falta de fidelidade e de falta de lealdade. Aqui ele realça as bênçãos, ele realça os propósitos de Deus, ele realça as obras de Deus. Quando eles eram, né, ele está falando ali, um pouco antes até, né, versículo 8, lembra-se perpetuamente da sua aliança, ou seja, Deus se lembra perpetuamente da sua aliança. Deus não é como nós que esquecemos da aliança que foi feita. Deus não se esquece da aliança. Da palavra que empenhou, Deus empenhou a sua palavra para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto, aquele caminho ali que a gente já mencionou antes. E a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção de sua herança.
quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Então, nós temos um Deus, gente, que cuida de nós. Nós temos um Deus que cumpre a aliança que fez conosco. E essa aliança foi feita na cruz. Nós nos esquecemos disso a todo instante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nos momentos de devoção, que o Senhor nos ajude a que nós nos lembremos disso. Então, ao ler o Salmo 105, nós nos lembramos do que? Da fidelidade de Deus e o que Ele requer de nós. Invoquem seu nome, tornem conhecidos entre os povos. Como fazemos isso? Fazemos tão pouco. Erramos ou não erramos? Cantem a Deus, cantem louvores, falem de todas as suas maravilhas, gloriem no seu santo nome, busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Isso significa buscar o reino e a sua justiça. Isso significa priorizar Deus em tudo. Priorizar Deus em relação à nossa própria vida, em relação à nossa própria existência, em relação aos nossos próprios projetos. Porque Deus tem propósitos, e os propósitos de Deus são dele. E os propósitos de Deus não é satisfazer os nossos propósitos, e sim fazer com que nós compreendamos os propósitos de Deus e nos anexemos aos propósitos de Deus. Essa é a lógica. Muitas vezes o que nós queremos é que Deus se anexe aos nossos propósitos, não é mesmo? Nós fazemos propósitos e nós pedimos que Deus se anexe aos nossos propósitos. Erramos o alvo. A lógica de Deus é que entendamos os seus propósitos e nos anexemos aos propósitos dele. Por isso que muitas vezes nós sofremos consequências de olharmos demais para dentro de nós mesmos e vivermos uma vida egoísta muitas vezes, achando que a relação Deus-homem tem em vista o homem. Não, a relação Deus-homem tem em vista Deus. É isso. E ele vem falando, nessa releitura que ele faz no Salmo 105, várias coisas maravilhosas aqui. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Olha só. Permitiu fome na terra de Canaã, mas enviou José. Para quê? Para alimentar o povo, mas para que um povo se desenvolvesse lá no Egito, para que saísse de lá, entrasse na terra de Canaã e cumprisse o seu propósito como povo de Deus. Depois ele começa a dizer, a partir do versículo 18, apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, referindo-se a José, não é? Até cumprir-se a profecia a respeito dele, tê-lo provado na palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para como bem quisesse sujeitar os príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. E Deus fez isso mais para frente um pouco. Nós temos estudado aos domingos cedo, na série Restauração, sobre o período de retorno do exílio, e nós pudemos perceber Deus fazendo a mesma coisa com Ciro. Ou seja, nós estamos nas mãos do soberano, do Deus do universo, do supremo comandante da torre de comando do universo, como eu gosto de dizer às vezes, parafraseando Hernandes Dias Lopes. Então,
esse Salmo 105, ele vai mostrando isso. Então, Israel, terra de Cã. Depois, versículo 26, Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e vai contando ali, e vai fazendo uma releitura, mostrando as obras de Deus, os propósitos de Deus, as ações de Deus, para preservar o seu povo. Preservar o seu povo para quê? Para que o seu povo se incorpore nos propósitos dele, Deus, e não os propósitos de Deus se incorporarem, e não os nossos propósitos serem o centro e Deus satisfazer esses nossos propósitos. E no Salmo 106, ele vai nessa mesma direção, só que dizendo ali nos primeiros versículos, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu servo. Visita-me com a tua salvação. E aí, a partir do versículo 6, ele começa a dizer, pecamos como nossos pais. Aí ele começa a releitura de novo, não é? Nesses 48 versículos. Só que no Salmo 106 é mais ou menos do estilo do 78. Ele cobra as incoerências do povo em relação às grandes bênçãos e os grandes propósitos de Deus. Ele estava dizendo para o povo assim, eu tenho os meus propósitos e vocês estão cuidando dos teus, esquecendo-se das obras de Deus. Versículo 13 do Salmo 106 agora. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto. Cobiça é desejo intenso. Então, a cobiça no deserto foi desejo intenso por comida farta. Isso é cobiça. Cobiçar não é só desejar alguma coisa que o outro tem. É desejo intenso no coração por coisas materiais, acima dos desejos por Deus. Entregaram-se à cobiça no deserto, versículo 14, e nos lugares áridos puseram Deus à prova. E aí, tem aqui, eu fiz um comentáriozinho aqui desse versículo. Quantas vezes nós nos esquecemos das grandes obras de Deus, dos grandes pensamentos de Deus, dos grandes propósitos de Deus, e não esperamos pelos seus desígnios, não esperamos pelos seus planos. Nós tomamos em nossas próprias mãos o domínio das nossas próprias vidas, para dar vazão aos nossos próprios pensamentos. Quantas vezes isso acontece? Versículo 19, ele cobra de novo aqui, né? Dentre outros versículos anteriores, mas ele fez, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo de metal fundido. Ele faz uma releitura de novo. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Hoje nós não fazemos assim, mas muitas vezes trocamos a graça por presentes humanos que não são capazes de nos suprir. Achamos que, dando vazão aos nossos desejos, nós vamos satisfazer o nosso coração, nós vamos preencher o nosso coração. Quantas vezes erramos o alvo? Um exemplo, não é só isso. Achamos que vamos ser felizes trocando de carro, achando que nós vamos nos realizar fazendo uma compra de uma casa, comprando uma outra. Enfim, são coisas às vezes mais simples, não é? Achamos que vamos nos completar fazendo uma refeição bem elaborada, não que a gente não possa fazer isso, mas não para satisfazer
um anseio interno. Então, muitas vezes, nós não trocamos a graça de Deus por um ídolo fundido, mas nós trocamos a graça por presentes humanos, por coisas humanas para satisfazer o nosso coração, que são perfeitos ídolos. Já falamos sobre isso, não é? O que são ídolos? Ídolos são recursos que nós tomamos para que venha preencher uma necessidade interior. São coisas humanas que nós fazemos uso, que nós abordamos para satisfazer um desejo do nosso coração. Então, e ele vem fazendo aqui uma série de releituras e de observações exortativas ao povo de Deus. Então, esses 3 salmos, com apoio do Salmo 92, né, que o salmista expressa a sua profunda percepção aí de quão grande é a obra de Deus. E essas 3 releituras mostram experiências que Deus realçava, que tinha com o povo, e o povo, nos Salmos 78 e no Salmo 106, não respondiam adequadamente, como muitas vezes hoje nós não respondemos adequadamente a partir de uma graça tão grande que foi colocada à nossa disposição, não é? Na cruz, na pessoa de Jesus. Trocamos a graça por um descanso quando precisaríamos ou deveríamos estar adorando a Deus. Trocamos a graça por um descanso quando poderíamos estar em jejum. Trocamos a graça por um alimento gostoso e que o corpo está precisando, por não jejuarmos às vezes. Não que seja pecado não jejuar, mas muitas vezes nós trocamos a graça por coisas materiais para satisfazer o nosso interior. O que eu peço e o que nós devemos pedir é que o Senhor fale ao nosso coração, não é? Acerca de que bens ou que recursos humanos nós precisaríamos estar abrindo mão para sorver um pouquinho mais a graça de Deus. Eu quero terminar com uma oração ali no versículo 47, como sendo uma oração nossa hoje, quando o salmista diz: salva-nos, Senhor nosso Deus. Salva-nos e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Não nos gloriemos em nós mesmos. Salva-nos. Não é a salvação espiritual aqui. Aí é a salvação de nós estarmos olhando para nós mesmos como centro dos propósitos de Deus. Senhor, salva-me disso, de eu achar que eu sou o propósito de Deus, mas que Deus tem os seus propósitos e que eu preciso me agregar aos propósitos dele. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças, ou seja, já fomos congregados dentre as nações, já fomos chamados, já fomos escolhidos, já fomos trazidos para perto dele, para que demos graças ao seu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Que essa seja a nossa oração. A partir dessas experiências de um povo com o Senhor, né? Com o seu Deus, exigindo o quê? Fidelidade e lealdade. E a minha oração é: Senhor,
incomoda o meu coração quando eu estou sendo muito mais fiel a mim mesmo, quando eu estou sendo muito mais fiel ao meu filho do que ao Senhor, quando eu estou sendo muito mais fiel à minha esposa ou ao meu esposo, eu não estou falando de fidelidade conjugal, tá bom? Mas quando eu estou esquecendo de colocá-lo em primeiro lugar, Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Isso significa Deus estar no centro da nossa vida conjugal, centro da nossa vida profissional, centro da nossa vida emocional, centro da nossa vida profissional, centro da nossa vida emocional. É Deus estar no centro de todas as áreas da nossa vida. E bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Eu acho que nós podemos até, mesmo com seu áudio fechado, e todo o povo diga amém, não é? Dessa experiência, do povo de Deus com o seu Deus, exigindo fidelidade e lealdade. Amém. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor Deus, nós pedimos que a tua graça seja realçada para nós mesmos. Perdoa-nos quando nós não conseguimos perceber o tamanho, a profundidade, a importância da tua graça na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Pai, quando nós vemos muito mais a nossa vida pessoal proeminentemente em relação à tua graça, que deveria ser muito mais proeminente. Perdoa-nos, ó Deus. Nós queremos dar expressão da nossa lealdade, da nossa fidelidade ao Senhor. Diante do Senhor, diante daqueles que vivem conosco, entre nós como Igreja de Jesus. Por favor, Paizinho, que nós possamos enxergar, dar visão, ó Deus, dar visão para o teu povo, do tamanho da graça que nos atingiu e que nos atinge. Permita, ó Deus, essa noite, uma noite de descanso, para que o dia de amanhã nós possamos, quem sabe, dinamizar a nossa vida de maneira diferente, como dinamizamos o dia de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém.